Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara Michelini. Nós voltamos hoje com a revisão para o concurso SENEAG 2017 para o cargo de agente de operação, que é nível médio. Nós já falamos sobre direitos e deveres individuais coletivos e direitos sociais. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre nacionalidade e eu vou deixar a parte de cidadania e direitos políticos para o professor João Paulo. Há dois critérios para se definir a nacionalidade de alguém, o ius solis e o ius sanguinis. O ius solis tem a ver com o território em que a pessoa nasce, e o ius sanguinis tem a ver com a nacionalidade dos pais. No Brasil, a regra adotada é a do ius solis, ou seja, a regra no Brasil é quem nasce no território brasileiro, considerado brasileiro nato, ele será. Como regra, eu indico a leitura do artigo 12 da Constituição Federal. Então, vamos falar um pouco sobre o artigo 12, inciso 1, que fala dos brasileiros natos. A regra é: os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, os nascidos dentro do território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, serão considerados brasileiros natos. É a regra. Caso a criança nasça no território brasileiro, mas os pais ou um deles esteja a serviço do país de origem, nesse caso, a criança não será considerada brasileira. Então, se um casal de espanhóis vem em férias para o Brasil e a criança nasce aqui, brasileira nata, ela será considerada, porque os pais não estão aqui a serviço do país. Mas se esse mesmo casal de espanhóis vem ao Brasil a serviço da Espanha, a serviço do governo espanhol, ainda que a criança nasça dentro do território brasileiro, brasileira nata, ela não será considerada. Para o caso das crianças que nascem no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, caso qualquer um deles esteja a serviço do Brasil, a criança também será considerada brasileira nata, mesmo não nascendo em território brasileiro. Então, a criança nasceu no estrangeiro, mas é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, e qualquer um deles está a serviço do Brasil, brasileira nata, ela será considerada. Se a criança nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que não esteja a serviço do país, mas mesmo assim, após o nascimento, a criança é registrada em repartição brasileira competente, ela também será considerada brasileira nata. A repartição brasileira competente para o registro no exterior é o consulado. Se nasceu no estrangeiro, o pai ou a mãe brasileira não registrou em repartição brasileira competente, mas essa criança, ela vem a residir no Brasil e depois que ela atinge a maioridade, ela opta em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, ela também será considerada brasileira nata. Vamos falar um pouco agora sobre os cargos privativos de brasileiro nato. São privativos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Por que presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal têm de ser brasileiros? Vamos começar pelo presidente. O presidente tem de ser brasileiro porque ele tem que defender interesse nacional, ele tem que defender interesse do país, é questão de segurança nacional. E por que o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro supremo também têm de ser brasileiros natos? Porque eles são o que a gente chama de linha sucessória da presidência da República, ou então linha de substituição da presidência da República. Nós vamos entender melhor isso quando a gente usar poder executivo, mas por enquanto saibam disso. Aqueles de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa tem a ver com a representação dos interesses do Brasil junto a Estado estrangeiro. Então, os de carreira diplomática, eles negociam os interesses do Brasil junto a Estados estrangeiros e o oficial das Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa vai defender os interesses do Brasil caso o Brasil entre em guerra com algum Estado estrangeiro. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e dê também um like nesse vídeo. Eu quero relembrar vocês que nós só vamos postar mais vídeos a cada 50 novos inscritos no canal.
Por isso, compartilhe com seus colegas que também vão prestar o concurso e bons estudos. Nos vemos no próximo vídeo.